Hoje é um dia muito importante. Primeiro, porque a gente está dando início, o pontapé inicial do nosso podcast da Santa Casa, voltado para o que a faculdade não te ensina. E olha que tem coisa que a gente não aprende na faculdade. Economia, posicionamento, marketing, às vezes humanização, como dar má notícias, comunicação, network e aprende muitas coisas que vão se defasando com o decorrer do tempo. Então, nosso primeiro podcast, para dar esse pontapé, nada mais, nada menos do que essa alma cebosa que veio aqui falar com a gente. Eu tô brincando, é porque quem não conhece ele no Instagram, ele fala muito isso e virou aí a cara dele já discutir com essa palavra de alma cebosa. Mas vamos conversar um pouquinho com ele agora sobre transição de carreira médica, sobre nutrologia, sobre a série de preconceitos que nós temos em relação a essa área médica. E a gente entende até o porquê de tanto preconceito. Mas vamos começar aqui com algumas perguntas. Professor Dr. Moacir, o senhor é ortopedista, como é que veio parar na nutrologia? Rapaz, é o seguinte, primeiro, obrigado pelo convite, né? O primeiro programa, eu tenho sido convidado, para mim é uma honra, né? Não merecia tanto, mas, como o Bruno é meu amigo, né? Puxou a brasa para a sardinha dele, né? Vamos lá. É o seguinte, fiz ortopedia terminei a ortopedia em 2003. Fui fazer R4 em 2000, tive um ano de transição, 2005 fiz ortopedia. 2004 fiz ortopedia R4 de ombro e cotovelo na Santa Casa de São Paulo. Voltei em 2005, trabalhei e em 2013, 8 anos depois, eu estava me sentindo desmotivado dentro da ortopedia, muito desmotivado. Não gostava de operar. Então, uma especialidade cirúrgica e você não gosta de operar. Primeiro baque é você assumir que não gosta, porque é muito frustrante depois. Muitos não assumem, né? Eu não gostava mesmo, e aí eu comecei a passar cirurgia, e quando foi um dia, cara, isso era 2013, né? 10 anos atrás. Eu olhei para frente, esse cara, daqui a 10 anos eu tô acabado como médico, porque eu não gosto, não vou estudar uma coisa que você não gosta e se aprimorar e evoluir dentro de uma carreira cirúrgica, com artroscopia, com exame de imagem, tudo que tem, eu vi que não ia dar certo. E resolvi fazer uma outra coisa. E a nutrologia caiu de paraquedas em cima de mim, né? Um amigo, muito amigo, médico, Glauco Jorge, ia fazer a pós-graduação na Abram de nutrologia e chegou para mim e disse, cara, vamos fazer. A gente era muito amigo na época, ainda somos amigos, mas andávamos muito juntos. E vamos fazer nutrologia na Abram e tal. Eu disse, cara, o que é nutrologia? Eu não sabia nem o que era nutrologia. E aí eles, cara, é uma especialidade de tua cara. Por quê? Eu tinha emagrecido muito, eu estava bem acima, estava obeso nessa época de 2005, quando eu cheguei de São Paulo. E eu tinha emagrecido muito e eu comecei a ler muito sobre atividade física, sobre alimentação, sobre suplementação. Então, era um assunto que eu gostava muito. Eu disse, cara, é tua cara. Vamos fazer, a inscrição acaba hoje. Eu disse, tá bom. Fiz, mas sem saber o que era, e lá no meio no começo logo da pós-graduação, resolvi que ia trabalhar com nutrologia. E aí, pronto, fiz a pós-graduação, terminei a pós-graduação, fiz prova de título especialista, fui aprovado, e quando eu fui aprovado na prova de título especialista, aí eu fechei, aí foi uma doidice que eu fiz. Eu fechei meu consultório de ortopedia, parei de operar, eu larguei tudo, virei para minha esposa, claro que você tem que ter apoio, virei para ela, meu amor, eu quero fazer isso, você topa? Ela disse, topa. Então nós vamos comer ovo com arroz. Disse, bora. Tinha um apartamento que a gente tinha comprado para investir, e a gente vendeu esse apartamento para poder se manter, que a gente tem 2 filhos. E inclusive a estudante de medicina está aí no I2, terminando o I2, começando o I2. E aí a gente fez esse período de transição, conseguimos manter, né, tudo sob controle, e aí eu fechei o consultório de ortopedia e iniciei a minha nutrologia, isso em finalzinho de 2015, 2 anos depois dessa decisão, né? Aí pronto, aí o resto foi história. Comecei a trabalhar, atender, estudar muito nutrologia, fiz uma nutrologia séria, né? Não entrei para aquele viés de uso de história de anabolizante, que depois talvez a gente fale sobre o assunto. E aí o negócio foi. Assim como você, eu tenho certeza que milhares de médicos, Brasil afora, pensam em fazer transição de carreira, né? E tem medo. E eu digo que a gente fica igual aqueles elefantes presos no cadeira de plástico. Eu não gosto da minha área, mas será
se eu conseguir mudar, eu não vou piorar, o mercado está muito lotado, e você é um exemplo que a mudança fez você decolar, né? Hoje, né, onde se fala seu nome, todo mundo lhe conhece. E que dica você dá para quem quer fazer essa transição de carreira? Tem algum planejamento maior, alguma coisa que você sofreu na época que podia ensinar a quem está passando por isso agora não sofrer? Bruno, a pergunta é boa e é difícil. Eu acho que o mais importante é você realmente você saber o que é que você não quer, tá? Eu acho que é o mais importante. Cara, eu não quero isso pra mim. Fiz, não tem problema, tá? Assim, esses dias eu tenho um Instagram que, né, que você falou aí do tal do Alma Cebosa, né? Que eu até vou te contar a história do Alma Cebosa depois. Então, eu tenho esse Instagram onde eu respondo a perguntas de caixinhas de perguntas, eu deixo sempre aberta uma. E uma pessoa perguntou, dizendo que aos 40 anos queria começar a fazer educação física, era formada em outra coisa e o que é que achava. Aí eu respondi, contei minha história, mas o que eu acho mais importante realmente é, tem certeza que não quer fazer o que você está fazendo? Uma vez que você tem certeza, eu acho que você deve tentar mudar assim. Procure aquilo que você gosta, mas também eu acho que é super importante que poucas pessoas falam, é procurar algo que vai te satisfazer em termos de tempo de trabalho, se você não gosta de plantão, remuneração, tudo isso, né? A visão que as pessoas têm a respeito de você como aquele especialista, você tem que ver tudo, né? E não só a questão, eu gosto daquilo, tá, tudo bem. Tá, realmente eu vou fazer uma coisa que eu gosto, mas tem que ver tudo. A sua qualidade de vida, remuneração e o que você gosta de fazer. Acho que as três coisas devem importar. Tá? E aí você faça a transição, espere, porque da decisão para aquele dar certo vai demorar, eu acho que uns 10 anos. Com certeza. Não é da noite para o dia, não é daqui 2 anos, você vai estar aqui, você vai piorar e depois você vai subir. E se as pessoas não entenderem que tem essa, eu chamo de efeito salão de beleza, né? Sabe como é que é o efeito salão de Como é beleza? que é? Pega uma mulher bonita dessa, né? E aí ela vai pro salão, ela é bonita. Aí ela vai pro salão de beleza. Quando ela tá, se você a vir entrando no salão de beleza, você já achou ela bonita. Lá dentro, se você entrar, você vai dizer, opa, essa mulher não é bonita não, porque ela tá com bob no cabelo, as unhas sem esmalte na unha, cheio de algodão no meio dos dedos, aí você vai olhar, vixe, que essa mulher não é bonita. Mas quando ela sair de lá, ela vai estar mais bonita ainda, entendeu? Então, esse efeito salão de beleza que a gente tem que entender que na transição de especialidade você vai passar. Você está aqui, você vai piorar, você vai dizer assim, poxa, que diabo é que eu fui fazer isso? E depois Decola. decola. É, Mas demanda tempo. É igual o gráfico de bolsa de valores, né? A gente tem altos e baixos, mas a gente, no longo prazo, a gente tende sempre a melhorar. Isso. E essa é a nossa meta. Mas, assim, quem está nos assistindo, muitos dos nossos ouvintes aí também do podcast, eles são jovens médicos ou estão no curso de medicina. E muitos não entendem muito bem o que é a nutrologia. E até tem um preconceito, isso é um conceito mal formado do que é nutrologia. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente o que é nutrologia e dissociar nutrologia, que é igual prescrever anabolizante, que hoje parece que é uma pandemia, né? Onde você vai, o grupo que você anda, as pessoas falam sobre anabolizante nas academias e todo mundo, é jovem, é mulher, é idoso, né? Isso é um podcast só para isso no futuro, mas só para a gente dar uma introdução. Tá, primeira coisa a gente tem que dizer o que não é nutrologia, tá? Eu acho que o mais importante, que é o que você já começou a falar. Nutrologia não tem nada a ver com hormônio, com prescrição de hormônio, com uso de esteroide anabolizante, com prescrição de soroterapias, que a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação, tá? Nutrologia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, que visa prevenir e tratar as doenças que tenham a ver com o alimento, com a comida, tá? Com a sua alimentação e, na verdade, com o hábito e estilo de vida. Então, acho que todas, né? Todas as doenças, existe então um ponto de interseção entre a nutrologia e várias especialidades médicas. Medicina do esporte, cardiologia, endocrinologia. Tem gente, às vezes, até que meio que confunde uma coisa com a outra, né? Então, neurologia, psiquiatria, inúmeras, nefrologia. Então, todas as doenças que possam ser prevenidas ou tratadas com mudanças de alimentação e que tenham a ver com a alimentação, como obesidade, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, a nutrologia vai prevenir e tratar. Tá? Então, essa é a nutrologia. A nutrologia não tem nada a ver com prescrição de hormônio
E, infelizmente, muitos jovens médicos, não só os jovens, né, mas muitos jovens médicos e aí eu tenho visto algumas pessoas que me procuram nesse sentido para, tipo, mentorear. Ah, doutor, como é que eu faço e tal? Terminei a faculdade agora, a primeira coisa que eu vou fazer uma residência. Vai fazer uma residência médica, de clínica médica, quer fazer nutrologia? Nutrologia tem poucas residências no Brasil, então a maioria dos nutrólogos eles fazem especialização e prova de título especialista. Primeira coisa que eu digo, faça uma residência. E muitos, Bruno, acredite, dizem que não querem fazer porque vai demorar demais. Ouço muito isso, né? Como professor do internato, ouço demais. Não existe atalho. Não existe atalho para Não nada. existe atalho. Nem para emagrecer, nem para Nem aprender, para ganhar massa nem para ganhar muscular. massa muscular, nem para ganhar E dinheiro. nem para ficar especialista. Então, aí você vai, mas você não fez residência em clínica médica. Não, não fiz realmente. Eu fiz já no momento, já com 40 anos, já era um ortopedista já estabelecido, já tinha feito uma residência. A minha residência de ortopedia foi muito bem feita e eu tive 10 anos de prática clínica e cirúrgica antes de fazer nutrologia. Então eu não era um qualquer que assim, eu digo qualquer assim, eu não era um desqualificado no sentido de falta de qualificação. Eu não era uma pessoa sem qualificação. E a maturidade, né, Bruno? Quando você vai fazer uma outra coisa dessa aí, não podia dar, não tinha como dar errado, não podia dar errado, não poderia dar errado. Tinha que dar certo. Eu não tinha uma outra chance. Entendeu? E aí o negócio vai. Quando a gente é casado, tem criança 2 para filhos. tomar de conta. A coisa muda, tem que dar certo, não tem outra opção. Eu falei, mas eu vou repetir. A gente vai fazer um podcast muito breve aí para discutir sobre essa questão de anabolizantes, que realmente é uma coisa que me preocupa muito na comunidade de forma geral, mas inclusive dentro da universidade. Eu vejo muito aluno meu no curso de medicina usando anabolizantes esteroides. Mas eu vou só abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho dos principais riscos, né, relacionados ao uso de anabolizantes, que vai ser um tema para o futuro, mas só para a gente não deixar esse gancho aí e dar uma instruída para quem está ouvindo a gente, né, para a pessoa entender o que é que ela pode evitar. Né? Tá. Eu acho que os 2 principais riscos do uso de esteroide anabolizante são risco de adição, vício, certo? Porque você entra, para entrar é fácil, para sair é muito complicado, porque realmente tem efeito benéfico na que se propõe, né? Então ninguém nega que você vai tomar um esteroide anabolizante, você vai ganhar massa muscular, você vai ganhar força, você vai perder massa de gordura, Minha libido. melhora a libido, não há dúvida que isso vai acontecer. O problema é que, como é que eu vou ficar sem isso depois? Tá? Isso é um grande problema. Então, o risco de vício, de adição é muito elevado e a gente tem muitos, né? Eu atendo pacientes no consultório que chegam realmente em adição mesmo, né? Não tem, é bem complicado. E o segundo risco é a questão da inibição do eixo hipotálamo hipófise testículo no homem, ovário na mulher, tá? Então, existe inibição do eixo. E aí, que também tem tudo a ver com a questão do vício, né? Mas que depois é aquele efeito, né? O efeito contrário que eu falei do salão de beleza. Então, você tá aqui, você vai para cá, então, no anabolizante, você vai para cá, depois você vai lá pro fundo do poço. E ninguém quer estar no fundo do poço. E esse fundo do poço, ele pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Você pode passar até 1 ano para... Normalmente, geralmente, não demora 1 ano para restabelecer o eixo. Mas a média, pelo menos 3 meses você vai demorar. E isso é super complicado, porque aí a libido vai lá para baixo, os homens têm déficit de ereção, entendeu? Disfunção erétil mesmo, quando param de usar. Depressão, certo? E aí, isso quando sai, né? E a história da TPC, da terapia pós-ciclo, que é aquela história, fazendo terapia pós-ciclo bem feita, não vai ter inibição do eixo. Vai ter inibição do eixo. É mentira de quem diz. Vá para os trabalhos científicos, você vai ver como tem inibição do eixo. E aí os riscos do uso contínuo, lesão hepática, lesão renal, lesão miocárdio, não só doença cardiovascular, porque aumenta hematócrito, aumenta a viscosidade do sangue, piora o LDL, aumenta o LDL, diminui o HDL, então aumenta o risco cardiovascular, mas também o músculo cardíaco, ele também hipertrofia, certo? Como resposta ao uso do esteroide anabolizante, que ele é um músculo. Então, tem uma hipertrofia concêntrica do miocárdio, fazendo que diminua a fração de ejeção, a capacidade cardíaca, entendeu? Então, o exercício que era para melhorar a função cardíaca, o esteroide anabolizante piora. Então, assim, são muitos riscos para um benefício estético
que não é alcançado só com ele. Que, na verdade, se você for ver, nem é tão legal assim, né? E é passageiro. E aí eu falei pro homem, né? Não falei da mulher. Hirsutismo, tom de voz mais grave, alopecia androgênica, então cai o cabelo mesmo naquele padrão masculino, complicadíssimo depois para nascer, hipertrofia do clitóris, agressividade, depressão quando tira. Então, eu acho que para a mulher ainda é pior, porque a mulher está acostumada com níveis mais baixos de testosterona, quando ela usa, então o efeito benéfico nela é muito maior, para ela sair do esteroide é muito mais complicado. Natural é o caminho. Natural é o caminho e não existe atalho. Eu bato muito nessa tecla. Mas nosso podcast ele tem um tempo de duração. Eu, por mim, passava aqui o resto do dia todinho com o Dr. Moacir conversando, tanto que eu acho que ele vai ser convidado mensal do nosso podcast. Mas antes da gente dizer tchau aí pro pessoal, eu queria saber um pouquinho da alma cebosa. De onde é que nasceu esse termo alma cebosa? Essa alma cebosa já deu confusão na minha casa, que a minha esposa não gosta que eu use, mas quem me ensinou foi ela. A Vivi, minha esposa, ela é advogada. E ela, durante um tempo, ela tentou fazer concurso, prestar concurso, e ela tinha um professor que era aula ao vivo, né? Aula online, quer dizer, aula online, e o professor chamava os alunos de alma cebosa. E aí ela pegou aquilo ali, ria, toda vida eu via ela na aula, começava a rir, sabe por que você tá rindo? Aí o professor é engraçado e tal, Giovanni, o nome dele. E ela disse, não, o professor Giovanni que chama o pessoal de alma cebosa. E aí eu peguei e achei legal esse negócio da alma cebosa, e a gente, na verdade, a gente costuma chamar esse termo na família, né? Mais na família dela, da Vivi. E quando foi um dia gravando um vídeo, é um sábado de manhã, eu coloco uma caixinha assim, hoje é sábado, só manda e pergunta light. Aí a primeira pergunta que mandou foi uma médica anestesista que trabalhou comigo lá no JF, que dizia assim, Moacir, qual a diferença entre o Saxenda e o Ozempic? Aí eu peguei e joguei. Poxa, você pede para fazer uma pergunta light, a primeira pergunta do dia aí chega uma alma cebosa e diz qual é a diferença entre Ozempic e Saxenda, você vai ter que explicar isso em um minuto, complicado, né? Aí eu falei isso e o pessoal gostou. Aí o pessoal gostou, né? Quem faz, né? Quem trabalha com internet sabe. Se o pessoal gosta, você repete. Aí comecei a falar, isso meio que pegou um bordão de alma cebosa. E a Vivi não gosta, que ela acha que é grosseiro. Mas não é, brincadeira, claro. Né? E ela é minha amiga. E sempre que eu chamo alguém de alma cebosa, eu vou lá no direct, mando e respondo a pessoa séria e tal. Mas essa brincadeira aí que pegou. Não, e dá pra ver que é brincadeira, e não tem como aí com o seu tom de voz, né, não entender que não é brincadeira. Para finalizar, eu queria ir para os nossos jovens colegas médicos que estão aí terminando o curso ou que estão começando agora no mercado de trabalho. O que é que você deixaria aí de orientação, de dica, de conselho, como uma pessoa que já teve uma caminhada, que já transicionou de especialidade para esse jovem colega? Primeiro, faça a sua profissão de forma séria, leve a sério os seus pacientes. A gente brinca, eu costumo dizer, eu aprendi com o Dr. Diógenes, que foi nosso professor, e ele, muito brincalhão, ele sempre dizia, eu sou muito brincalhão, mas sou uma pessoa muito séria. Então, assim, leve a medicina de forma muito séria, de forma muito ética. Sempre o final, a finalidade do seu trabalho deve ser o seu paciente, nunca você. Tá claro que a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter uma boa qualidade de vida, a gente quer ter uma boa carreira, um nome bom, mas a finalidade do seu trabalho é o bem e o benefício do seu paciente. Pense sempre nele em primeiro lugar e você vai ter todo o benefício disso que isso vai trazer, né? Aquela história do altruísta e o egoísta, né? O altruísta é aquele que quer tudo faz tudo pelos outros, o egoísta faz só para ele, né? E diz que se o egoísta soubesse como ser altruísta faz bem para ele, ele seria altruísta por puro egoísmo, né? Então, faça tudo pelo seu paciente, estude para o seu paciente, resolva o problema do seu paciente, dedique a ele e você vai ter todo o benefício. E eu acho que esse é o caminho, né? Faça a medicina de forma séria, ética, benefício do paciente e vai ser tudo bem. Que mensagem, né? Eu acho que a gente tem que deixar esse podcast gravado, ouvir mais de uma vez, porque é muito ensinamento em tão pouco tempo. E dizer para vocês que é o nosso primeiro podcast, vão ser muitos outros como esse. O Tom Moacir vai estar com a gente mais vezes. E ele vai ser nosso editor também aí da revista da Santa Casa, vai ter uma coluna dele lá, sempre trazendo conhecimento médico, saúde, com evidência. E vocês precisam conhecer a revista, seja ela na versão impressa ou na digital,
para acompanhar matérias como a do professor Moacir. Professor, muito obrigado, né? Eu acho que foi uma aula esse podcast e vamos já marcar o próximo. Ó, vamos lá. Obrigado a vocês pelo convite. Precisar, estou aqui.